E aí, pessoal, mais uma atividadezinha de matemática. Nós vamos encerrando aqui o nosso semestre, né, praticamente. Nós estamos terminando aqui o segundo bimestre, né, no mês de junho, e o primeiro semestre do ano, né, um período de ali aproximadamente 6 meses. E hoje a gente vai terminar o último conteúdo do mês de junho, até porque na próxima semana nós temos revisão e trabalho avaliativo, tá, pessoal? Então vamos lá. Hoje, um material preparado, né, pelo professor, vou apresentar aqui a tela para vocês. Não é do livro didático, só para a gente encerrar, um material preparado pelo professor. Vou botar aqui para a tela. Hoje nós vamos falar de polígonos, tá, pessoal? Vamos falar de polígonos, né, como é que eles são classificados, como é a conjuntura, seu formato, e vamos terminar aquele assunto sobre área de figuras, que a gente já começou, nós vamos terminar, tá certo? Bem rápido, bem tranquilo o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá para a tela. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho de polígono, vamos entender o que é linha poligonal. Vamos começar com essa parte de conceitos, elementos, para a gente entender realmente aí toda a conjuntura. Então, vamos lá. O que é uma linha poligonal? É uma linha formada por segmentos, né, de reta, por pedaços de retas, né, consecutivos, né, e não colineares, né, não pertencendo ao mesmo plano, ok? Então, isso aqui é uma linha poligonal. Isso não é uma figura, né? Isso aqui não é uma figura plana, porque ela não está fechada. A gente só chama isso aqui de linha poligonal, ok? Quais são os segmentos, pedaços de reta? Normalmente a gente usa letras maiúsculas do alfabeto para representar esses segmentos. Do R até o S, do S até o T, do T até o U, do U até o V, tá, pessoal? Lembrando que os segmentos eles são, né, destacados exatamente quando acontece uma nova curva, né, ou uma nova direção em sentido. Então, são pedaços de reta. Aqui, ó, segmentos RS, os segmentos sempre são representados assim, as duas letras, onde começa o segmento e onde termina, com um tracinho em cima para lembrar reta, tá, pessoal? Os vértices são os pontos onde acontece, né, a mudança de direção em sentido da linha poligonal. Então, onde é que muda? No S, no T e no U. Tá? E as extremidades é onde começa e termina a linha poligonal, que é os pontos R e V. Tá, pessoal? Nesse caso aqui já acontece, ó, nessa imagem, uma figura, um polígono. Por quê? Porque nós juntamos aqui as extremidades, né, as extremidades V e R, e formamos uma figura fechada. Isso aqui já é um polígono, não é mais uma linha poligonal, né? Veja aí os segmentos postos. Então, nós vamos ter que uma linha poligonal pode ser, deixa eu tentar dividir aqui só para ver se vocês estão enxergando bem. Pronto. Uma linha poligonal pode ser aberta ou fechada, pode ser simples e não simples, né? Vamos pela nomenclatura. Aberta, que é o primeiro exemplo aqui, as extremidades não se juntaram, né? E fechada, quando as extremidades se juntam. Não simples, quando a linha passa, né? Traçando outros segmentos de reta, fazendo essas curvaturas aqui. E fechada aqui também no caso do polígono, ok? Vamos para o conceito de polígono. A união de uma poligonal fechada com uma região interna, a gente chama de polígono, né? A figurazinha plana que a gente chama, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma linha poligonal fechada. Quando a linha se fecha, ela cria uma região interna. Essa região interna a gente chama de polígono. Tranquilo, tá? Vamos aqui, ó. Polígono é uma figura plana, delimitada por uma linha poligonal simples e fechada, né? Vamos só ver aqui um pouquinho sobre a origem do polígono. A palavra polígono é de origem grega, né? Poli quer dizer muito, e gono quer dizer ângulo, né? Uma figura de muitos ângulos, né? Tá aqui, ó, o significado de polígono. Vamos a alguns elementos dele, que é importante. Todo polígono tem lado, né? Que são os segmentos de reta, tem o ângulo interno, tem o ângulo externo, tem diagonal e tem vértice. Vamos ver um de cada, vamos lá. Vamos entender o que é cada vamos ver o que é cada elemento desse. O que é o vértice, professor? É o ponto de intersecção, é o ponto de encontro, né, entre dois lados consecutivos, tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui nos vértices, no ponto de encontro, as letras maiúsculas do alfabeto, A, B, C e D. Mas o que é o lado? É o segmento de reta que une dois vértices consecutivos, né, que estão no mesmo lado. Ó. A até B, está aqui o vértice A e o vértice B,
Quando eu venho do A até o B, eu tenho um lado, ó, esse segmento aqui une os dois vértices, nós chamamos isso de lado, tá? Aqui os outros dois lados, ou os outros lados, ó, B, C, CD e o DA para fechar. Lembrando que os segmentos de reta, pessoal, que são os lados, são representados assim, né? Pelo par de letras e um tracinho em cima para lembrar que é uma reta, tá bom? Diagonal, segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Outros livros de matemática trazem uma palavra aqui, vértices opostos, é isso mesmo. Olha a diagonal, ela passa unindo dois vértices que não são próximos um do outro, são totalmente opostos, de lados diferentes, ó, o vértice A e o vértice C. Uma característica também da diagonal, pessoal, é que ela parte a figura em partes iguais. Ó, tá? Quando eu passo uma diagonal aqui, essa diagonal divide essa figura em pedaços iguais. Tá? A outra diagonal seria essa aqui, ó, do D até o B. Ângulo interno, normalmente representado com letras maiúsculas do alfabeto, e com esse acento circunflexo, lembrando da palavra ângulo, né, que é o acento circunflexo, é a região interna formada por dois lados consecutivos quando se encontra nesse vértice, ó, que é o ângulo interno. Tá? E o ângulo externo, formado por um lado, e o prolongamento do outro lado, visto que segmentos de reta são infinitos, eu posso muito bem fazer esse desenho e continuar a reta para cá, e aí eu vou ter que esse formatozinho aqui é o ângulo externo, tá? Outras características que a gente trabalha no polígono, a gente já até viu esse ano. Perímetro, que é totalmente diferente de área. Cuidado para não confundir, nós vamos já ver a questão da área aqui. O perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. Por exemplo, eu vou somar os quatro lados. Essa figura aqui é um polígono de quatro lados, né? Se eu tiver as medidas dos seus lados e quiser calcular o perímetro, é só somar a medida dos quatro lados juntos. Somar. A área não. A área é a medida da região interna limitada pelos lados do polígono. Eu vou apenas pegar duas dimensões do polígono e calcular a área deles. Nós vamos já ver essa parte aqui. Ainda tem essa classificaçãozinha aqui também, pessoal, ó, que é importante também, que é a temática da aula de hoje. Os polígonos também são chamados de convexo ou côncavo, se a gente olhar para a abertura dos ângulos internos. Veja bem, o que é um polígono convexo? Ele possui todos os ângulos internos menores que 180 graus. E você olha para ele, ele é um polígono mais bonitinho, ó, mais desenhadozinho. O que é um polígono côncavo? Ele possui pelo menos um ou até mais ângulos internos maiores do que 180 graus e menores que 360, tá? Mas como é que a gente identifica um polígono côncavo? Ele algum lado dele é cavado, é como se fosse uma figura que está faltando um pedaço, né? Tá bom? É fácil você identificar. A gente faz outra demonstração aqui, polígonos convexos e polígonos côncavos, olhando para o formato das diagonais também, que demonstra, né? Aqui é possível fazer diagonais, aqui já não é porque falta um pedacinho aqui, tá? Vamos relembrar a área de figuras, né? Nós fizemos algumas áreas de figuras nas aulas anteriores. Vamos lá, né? A área do triângulo, nós já trabalhamos, a área de retângulo e a área de círculo. Vamos só lembrar as demais, né? Ó, área de triângulo, né? A gente considera a base e a altura do triângulo. A base é essa medidazinha aqui, ó. E a altura está aqui, ó, tá? Então, como é que a gente calcula a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. A área do retângulo, basta multiplicar comprimento e largura. Eu sempre gosto de chamar assim, né? Mas os livros chamam de base e altura, tá? Então, tá aqui, ó. Multiplica essa dimensão por essa dimensão, tá, pessoal? Tá bom? Cuidado não confundir com perímetro, porque se fosse perímetro eu somava era tudo. Mas aqui basta ter duas dimensões e eu multiplico. A área do quadrado, também base vezes a altura. Lembrando que a área do quadrado a gente usa potenciação, porque o quadrado é perfeito, ele tem todos os lados iguais, então a gente transforma até uma potenciaçãozinha, L vezes L. Por que a gente usa a mesma letra? Porque é a mesma medida, né? A área de um trapézio, bem legal, ó, pessoal. O trapézio ele tem uma base maior, normalmente a gente usa essa letra maiúscula justamente para fazer essa caracterização, e tem a base menor, a gente usa o B minúsculo. E tem a altura. Então, como é que a gente calcula a área de um trapézio? A gente soma as duas bases primeiro, a maior com a menor, resultado multiplica pela altura e divide por 2. Vamos lembrar porque que a área do triângulo, pessoal, é dividido por 2, tá? Vamos supor que se eu passar uma diagonal aqui nesse retângulo, eu vou ter dois triângulos, tá? Porque o triângulo é metade de um retângulo. Se o retângulo é base vezes altura, o triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Outra figura que a gente não tinha visto ainda é o losango, né? Que pode ser um quadrado perfeito, né? Ter lados iguais. Mas nesse caso a gente não analisa os lados do losango, a gente analisa as diagonais, ó, tá? E no losango sempre vai ter uma diagonal maior
e a diagonal menor. A gente usa D maiúsculo para representar a diagonal maior e D minúsculo para representar a diagonal menor. Para calcular a área, basta multiplicar as diagonais e dividir por 2. Ok? A área do círculo, nós já vimos, vamos repetir. A área do círculo é o π, que é o comprimento de uma circunferência, que é uma constante, a gente usa arredondando para 3,14, vezes o raio, que é essa medidazinha que sai do centro do círculo até a circunferência, a linha, ao quadrado. Então, é só multiplicar 3,14 pelo valor do raio ao quadrado. Ok, pessoal? E aí, pessoal, atividades para dessa semana. Copie e responda no caderno. Primeira atividade, classificar os polígonos como côncavos ou convexos. Pode usar essa nomenclaturazinha aqui, ó, não precisa ter a palavra toda. E as outras duas questões, determinar a área das figuras. Tanto nessa questão, como essa daqui, que vem um pouco contextualizada sobre uma escola de educação artística. Ok? Então, tá tranquilo, tá? Para vocês trabalharem tranquilo esse conteúdo, para a gente fechar aqui o mês de junho. Ok, pessoal? Um abração, a gente está por aí para tirar as dúvidas.